Hoje nós vamos estudar fração de um total. Então, pessoal, nós vamos fazer de duas formas diferentes. Primeira forma, nós vamos fazer a resolução através de um retângulo, através de uma forma geométrica. E a outra forma de a gente vai resolver essa atividade é através de uma multiplicação de frações. Tá certo? Então tá assim, ó, em um grupo de 224 pessoas, então isso aqui eu sei que é o total. Verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. Então, pessoal, é 1/8 dessas pessoas, ou seja, 1/8 desse total. Por isso que o tema da nossa aula hoje é uma fração de um total. Então, o que a gente vai fazer? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer um retângulo, que é a figura mais prática para fazer, para representar frações. Quadrado, um retângulo. E eu vou dividir ele em 8 partes. Por que eu vou dividir em 8? Porque o denominador, que é o número que fica aqui embaixo do traço, ele que vai indicar quantas partes eu vou dividir a figura que eu fiz, que no caso a gente vai combinar que é um retângulo, tá? Dessa forma aqui. Então, para os meus alunos, eu vou passar uma lista de exercícios e vocês vão fazer das duas formas. Primeira forma, através de um retângulo, e a outra forma, através de uma multiplicação de frações, tá bom? Eu vou ensinar das duas formas, e essas duas formas que você vai passar na sua atividade para me enviar através do Google Sala de Aula. Então tá assim, ó. Quantas pessoas nasceram na região Nordeste? Então eu dividi em 8 partes, porque o denominador que vai me avisar, ele que vai me orientar quantas partes eu vou dividir o retângulo. Então isso aqui é 8, eu vou dividir em 8 partes. Então, como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que descobrir quanto vale cada partinha dessa daqui. Se eu sei que todas as 8 partes que eu dividi equivale a 224, para saber o valor de uma, é só fazer uma divisão. 224 dividido em 8 partes. Aí eu sei quanto vale cada partinha dessa. Então vamos lá, chapeuzinho no 22, tabuado 8 que chega mais próximo do 22 é o 24, passou. É o 16, que é 2 vezes 8. Aí emprestou aqui, ficou 1 e aqui formou o número 12. 12 tira 6, dá 6. Aqui dá 0, não precisa nem colocar, né? Abaixo o próximo algarismo, que é o 4. Aqui embaixo formou o número 64, dá para dividir por 8. Tabuado 8 tem o 8 vezes 8, que dá 64 certinho. Então, pessoal, cada pedaço desse vale 28. Aí você vai marcar 28 em todas as partes, ó. Porque eu dividi em 8 partes, o quê? Iguais. Vamos ver a pergunta que ele fez, depois do ponto final aqui? Atenção nessa pergunta. Se você vai olhar a parte, qual é a parte que a gente vai pintar, uma parte que a gente vai pintar corresponde às pessoas que nasceram na região Nordeste do Brasil, tá? Foi 1/8. Então, eu vou pegar e vou pintar uma parte, ó. Eu vou fazer uma achura aqui, tá? Achuras são esses risquinhos aqui, ó, uma parte. As outras partes são as pessoas que moram em outras regiões do Brasil, que não foi isso que ele perguntou quantas pessoas nasceram na região Nordeste. Foi essa fração aqui, ó, uma parte de 8, ou seja, 1/8. Então, resposta, 28 pessoas nasceram na região Nordeste. Então, nesse grupo de pessoas pesquisadas, 28 nasceram na região Nordeste. Então, por que, pessoal, que eu falei que fique espertíssimo na pergunta? Porque ela podia perguntar assim, quantas pessoas não nasceram na região Nordeste? Aí é a parte que não está achurada, né? Que são esses risquinhos aqui. Ou colorida, se você pintar aqui. No seu trabalhinho, se você pintar, é a parte colorida, né? Então, aí eu ia somar essa parte que não está marcada, que não está achurada. Tá joia? Então, mas como ele perguntou quantas pessoas nasceram na região Nordeste, você vai responder assim, ó, 28 pessoas nasceram na região Nordeste. Tá joia?
E se eu tivesse 2/8, aí eu ia pintar esse outro quadradinho também, esse outro quadrinho aqui também. Aí ia somar os dois valores, tá? Então, o número que está em cima do traço, que é o numerador, ele que vai indicar quantas partes você vai pintar da figura. Vamos ver agora a segunda atividade. Essa segunda atividade, uma fábrica produz N brinquedos para certa loja. Na entrega, 75 brinquedos apresentavam algum defeito, correspondendo a 1/6 dos brinquedos produzidos. Qual é o valor de N? Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei o retângulo, que é aquela a figura que nós combinamos, que eu quero que vocês façam nas atividades, né? E dividi em 6 partes, porque o denominador é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sendo que que cada parte, uma parte, corresponde a 75 brinquedos. Ó. 75 brinquedos apresentavam algum defeito. Então esse probleminha aqui, o segundo, em relação àquele primeiro, que aquele primeiro eu tinha o total. Agora não tem, agora eu quero descobrir o total de brinquedos aqui no caso. Eu sei que ele falou que 75 brinquedos corresponde a 1/6. Então, um quadrinho desse daqui, ó, vale 75. Então, pessoal, se eu sei que um vale 75, os demais também valem. Se eu somar todos eles, eu tenho o total. Então, quando não tiver o total, você tem que saber quanto vale uma parte dessa. O probleminha já falou para mim que vale 75. Se uma parte vale 75, as demais também valem. Então, é pegar 75 e multiplicar por 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. A pergunta, qual é o valor de N? O valor de N é 450. Pessoal, aquele primeiro probleminha que eu combinei com vocês, que eu quero que vocês façam através da forma geométrica, que é o retângulo, e também através da multiplicação de frações, tá? Como que faz por multiplicação de frações? Aquele probleminha lá, nós fizemos pelo retângulo, né? Dividimos em 8 partes e pintamos uma e achamos a solução da resposta da questão. Agora, por multiplicação, como que eu faço? Então, eu vou pegar 1/8, que era aquele probleminha anterior lá, né? De quantas pessoas era? Deixa eu ver aqui. 224. 1/8 de 224 pessoas. Pessoal, essa preposição de aqui, na matemática, ela corresponde ao sinal de vezes. Então, é 1/8 vezes 224. Então, pessoal, nós caímos numa multiplicação de frações aqui. Sempre que na multiplicação, quando tiver vazio aqui embaixo, ou seja, que não tiver denominador, é sempre 1, tá? Aí você pode até colocar, ou não é necessário, né? Mas quem quiser pode colocar. Como que resolve uma multiplicação? É assim, você vai multiplicar os numeradores, ó. 224 vezes 1, que é o próprio 224. E multiplicar os denominadores, ó. 8 vezes 1 dá 8. É assim que você encontra o denominador. E agora é só dividir, como nós fizemos lá com o retângulo. 224 dividido por 8, que deu 28 pessoas, né? Beleza? Então, pessoal, vocês vão fazer de dois jeitos, né? Através do retângulo e através da multiplicação de frações, que dá a mesma resposta, beleza? Então, pessoal, esse foi o tema da nossa aula hoje, fração de um total, e até a nossa próxima aula.